Oi, gente, graças a Deus estamos aqui, graças a Deus estamos na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor aqui neste momento, estudando a Bíblia, né? Estudarmos, né, o capítulo 11 do último convite, né? O fim de Babel. E também, pessoal, orar por cada um, né? Estamos aqui na presença do Senhor. É da vontade do Senhor que nós possa pregar o evangelho eterno que ficou para ser pregado, né? E fazer a vontade de Deus. De manhã eu sempre gravo, né? E hoje não deu. Hoje é tarde agora, 10 para as 7 é a hora que eu estou fazendo o vídeo. Antes de nós orarmos, eu quero pedir a vocês que se inscrevam lá no meu canal no YouTube, né? E toque lá no sininho, como eu sempre falo, e coloco o dedinho, lá no sininho, para que vocês possam receber as notificações de tudo aquilo que eu posto, tá? Estudos para nós estudarmos a Bíblia, é algo que vai nos orientar como viver na presença do Senhor, como viver também neste mundo que você sabe que só tem coisas ruins, né? Então é muito bom a gente aprender. Peço a vocês que vão lá, aprendam, tá? Aprenda do Senhor e estudem, tá? E converta, tá? O Senhor não se comprar na morte de ninguém, mas sim que todos se converta e viva, ok? Vamos lá. O fim de Babel. O fim de Babel. Trata-se de um episódio fascinante. Vamos orar? Vamos orar, eu esqueci, né? Grandioso Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, quero pedir a Ti sabedoria, conhecimento, entendimento da Tua palavra. Que o Senhor Deus mostre o Teu caminho em que devemos andar e possamos, Senhor, entender mais de Ti a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Você percebeu que eu ia começar a estudar sem orar? Olha, viu? O que o dia nos prepara, por isso que é gostoso de manhã, porque de manhã a cabeça da gente tá focada só naquilo ali, em Cristo. Então, é muito gostoso estudar a Bíblia pela manhã, né? Aqui diz assim, trata-se de um episódio fascinante, envolto por mistério criado tão somente pelo tempo. Uma vez que ocorreu em um passado distante, muito distante, lá tão distante, né? Nosso único registro que tem esse passado é aonde? As Escrituras, né? O retrata, que é apenas 9 versos de Gênesis, do 1 ao 9. No entanto, seu desdobramento e resultado reverberam ao longo de milênios, até o instante em que você estava vivendo, né? O fato de ler estas palavras no idioma em que o livro chega até você se explica pelo que ocorreu nessa história. A história de Babel é uma história muito interessante, né? O povo lá dessa região, eles viviam assim. Tudo ali, não pode se desgrudar de ninguém. Vamos ler que depois a ideia aparece, tá? Daí o caráter tão fundamental e significativo desse evento. O relato começa com esta frase: em toda a terra havia apenas uma língua. Não tinha como hoje inglês, não sei o que eu não falo inglês, né? E espanhol, espanhol um pouquinho só, não falo muito, mas abra um pouquinho, né? E francês, sabe? Muitas línguas que tem. Não existia.
Existia ali uma só língua e um só povo ali naquele meinho, né? Aí diz assim, né? Era só uma maneira que falava. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Tá lá em Gênesis 11, 1. Viu? 11, 1. Uma vez que tudo aquilo que conhecemos e tudo que está registrado pela história também diz respeito à realidade de idiomas diferentes, né? De idiomas diferentes. Estima-se hoje que existam cerca de 7 mil idiomas falados no planeta. Você vê, naquele tempo era só um, né? E hoje, 7 mil idiomas falados no planeta Terra, né? O conceito pode parecer estranho, sim, pode parecer, mas ao se levar em conta que ainda era o início da história do mundo, faz sentido. A ideia de apenas uma língua e uma só maneira de falar. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus o criou, homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano. No dia em que foram criados. Gênesis 5, 1 e 2. Um Deus, um povo e um só idioma. Foi isso que aconteceu. A primeira Babel. Vamos ver. A primeira Babel. Embora o dia exato desse acontecimento seja desconhecido, sabemos que o dilúvio de Gênesis, a inundação mundial, havia acontecido. Noé também tinha morrido. Gênesis 9, 29, né? Seus filhos, netos, bisnetos se multiplicaram e dispersaram. Gênesis 10, capítulo 10 por inteiro, tá? Alguns habitavam em uma planície da terra de Sinar. Gênesis 11, 2. A parte meridional da Mesopotâmia, que hoje corresponde ao sul do Iraque. Foi lá que alguns disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até ao céu e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha o que eles temiam. Eles temiam ser separado do povo, se desgarrasse todo mundo, e aí fosse que nem hoje, meus queridos, como hoje. Hoje os familiares perdem. Aqui na minha região, por exemplo, tem gente que está com 40 anos, que não vê a mãe, o pai, que não vê o irmão, que não vê a tia, que não vê o primo, o sobrinho. Tem pessoas que estão com mais de 40 anos. Eu vi pessoas falecer aqui, que saiu de casa com 16 anos, estava com quase 80 e não viu mais a família. Naquela época, o povo estava com medo de isso acontecer. O que acontece? Eles iam se tornar grandes no mundo, por ter a capacidade de construir uma grande torre, e também eles iam viver, aquela torre dentro ia ser construída, casas e casas e casas, então eles iam viver ali, para eles, para sempre, para que não fosse disperso em toda a terra, não se espalhasse pela terra, né? Lá no verso 4 de Gênesis 11, tá? Dá para imaginar que após ouvirem falar do dilúvio, aquelas pessoas estavam tentando se proteger de outra calamidade parecida, né? Porque eles viram falar. Os pais, que era a família, Noé teve a família, morreu, mas os filhos foram se multiplicando e foi gerando pessoas e tendo gerações. Então, aqueles mais novos sabiam da história dos mais velhos. E o que eles queriam se proteger? Não, vamos ficar por aqui, porque os nossos antepassados foram e ficaram dessa forma. Então, nós não pode se espalhar. Vamos construir para que nós fique por aqui. Então, quando eles viam falar do dilúvio, eles já pensavam logo.
Vamos nos proteger de outra calamidade parecida com aquela que aconteceu, né? E eles falavam, mesmo que cada arco-íris que pintava o céu fosse uma forma de Deus os fazer lembrar de que nunca mais os seres vivos serão destruídos, porque o arco-íris, quando tu vê um arco-íris no céu, o Senhor está dizendo que te lembra de ti e que nunca mais ele vai acabar com o ser humano por água, de jeito nenhum, né? E aí, ó, será destruído pelas águas de um dilúvio, nunca mais. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra, lá em Gênesis 9:11. Nunca mais haverá. Gente, tem pessoas, a gente vê a calamidade do povo, a natureza destruindo casa, destruindo tudo, mas isso é cumprimento da profecia. Isso não quer dizer que ninguém vai ser acabado pelo dilúvio. Deus prometeu, e Deus não é homem para que se minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu que nunca mais acabaria com o homem através de água, através de um dilúvio. Nunca mais haveria um dilúvio para destruir a terra. Então é promessa de Deus, né? Por isso, a construção de uma torre elevada, cujo topo chega até os céus, simbolizava rebelião contra Deus e suas promessas. Na ideia deles, de jeito nenhum, não, mas ele estava se rebelando contra Deus, tipo, tu acabou com o povo com o dilúvio, que o nosso não vai acabar, não. Nós vamos construir, vamos topar lá no céu, né? Então, eles estavam agindo contra a vontade de Deus, eles estavam se rebelando contra Deus e contra as promessas de Deus, que Deus prometeu que não acabava mais. Tornemos célebre o nosso nome, eles queriam se engrandecer. Retrata também a arrogância e a insolência humana. Gente, o ser humano é insolente. O ser humano é insolente. Pense no bichinho insolente. É o ser humano, viu? A palavra nome, usada aqui, ocorre anteriormente no relato bíblico, antes do dilúvio, no concerto da maldade crescente da humanidade, a Bíblia diz, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Renome é uma tradução que significa literalmente homens de nome. O verso seguinte diz, vamos ver o que Jesus diz. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. No verso 5. Não muito tempo antes do dilúvio e não muito tempo depois, a ideia de ter um nome é apresentada pela Bíblia como sendo motivado por uma intenção negativa. Porque você vê o quanto que nós quer ter nome, quer ter tudo, né? E naquele tempo não era diferente, não. Só que, através de uma intenção negativa, ele nunca ia alcançar o céu com uma torre. Eles nunca iam crescer e se vangloriar em cima da glória do Senhor. Não, de jeito nenhum. A narrativa da Torre de Babel reforça em verdade infeliz. E o Senhor diz, eis que um povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. O Senhor olhou de lá e viu aquela arrumação. E quando Deus viu aquela arrumação, o que ele falou? Não vai dar certo o que eles querem, tá? Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Venham, Deus chamou quem? O Espírito Santo, Jesus, e disse, venham, né? Vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Porque Deus viu que a torre estava indo, eles estavam construindo. A torre estava subindo e estava mesmo. Aí Deus disse assim, vamos lá, nós vamos ter que ir lá olhar. E vamos lá e vamos confundir a língua deles. Portanto, tipo assim, essa palavra é o que eu estou dizendo. Tipo assim, quando um pediu o tijolo, o outro dá o balde d'água.
Quando um pedir a pau, o outro dá o machado. E aí nunca dá certo e eles vão desistir. Você está entendendo? Aí o Senhor foi. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Não há, porque o Senhor foi e chegou lá, deu língua árabe, turca, inglesa, francesa, italiana, brasileira, sabe, chinesa, coreana, todo tipo de língua o Senhor colocou ali. E aí disse, eu vou atrapalhar vocês porque vocês estão fazendo o que é errado. Entendeu? E lá o Senhor confundiu e vamos lá. Depois eu falo mais. Venha, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. O Senhor pegou e disse, não, aqui não vai ficar não. Se ficar, fica esse que fala essa língua, os que falam outra língua vai para outro lado, os que falam vai para outro lado, e outros que falam vai para outro lado. Tá entendendo? O espírito da coisa, entendeu? E eles pararam de edificar, porque não se entendiam. É igual eu, por exemplo. Gente, eu não falo outras línguas estrangeiras. Aí eu saio daqui para Nova York, por exemplo. Tem muitas coisas, muitos cursos pela internet, muitos intérpretes tem. Mas vamos supor que eu vá e, tipo, como é que eles fazem? Aquele povo que vai aquele monte lá, que é pego e tudo, né? Aí eu chego lá, saio do meio daquele povo que entendia a minha língua e vou para outro lado. Olha, eu vou sofrer um bocadinho, né não? Para eu poder me organizar, com certeza, né? Tá em Gênesis 11, 6, 8, né? Eles pararam de edificar a cidade. Embora os detalhes continuem desconhecidos, eles estavam desafiando abertamente a Deus. Sim, com certeza. Foi por isso que o Senhor desceu e confundiu a língua deles. Imagine o espanto desse povo. Agora você imagine. O caos, a confusão, centenas, talvez milhares de pessoas de repente falando uma com a outra em idiomas ininteligíveis, sem entender nenhum. Eles devem ter se sentido atônitos, chamando, por exemplo, ô meu irmão, faz isso para mim. Aí o irmão não entendia. Aí, não entendo, mas o outro também não entendia. Nossa, era bem difícil, né? Bem irados, e aí diz aqui mais, né? Peraí. Milhares de pessoas de repente falando, que nem eu falei, umas a outra em idioma ininteligível. Ininteligível, ninguém entendia. Eles devem ter se sentido atônitos, temerosos, irados e frustrados por algo que jamais havia vivenciado, mas o plano de Deus deu certo. Eles cessaram, a cidade e a torre permaneceram inacabadas e aquelas pessoas confusas se dispersaram pela terra. Sem dúvida, aqueles que falavam o mesmo idioma se uniram uns aos outros, enquanto se distanciavam de Babel. Aí encontramos as origens das diferentes línguas humanas, né? Essa é a origem da língua. De nós ser brasileiro, outro ser coreano, outro ser japonês, outro ser argentino, outro ser... É isso. Deus confundiu. Por que Deus confundiu? Porque o povo estava com rebeldia. O povo estava fazendo aquilo que o Senhor não o aprovava. Tá? Era isso. Entendeu? E como não aprovava, tá? Deus confundiu. E é por isso que hoje tem todas essas línguas diferentes. O relato termina com o seguinte verso. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E dali o Senhor dispersou toda a superfície dela. Babel significa isso, viu? Confusão.
tá? Então, o Senhor veio e confundiu. Pronto. Babel, símbolo de rebelião, aberta e insolência contra Deus. É a mesma palavra usada em toda a Bíblia para se referir a Babilônia. O substantivo Babilônia ocorre centenas de vezes nas Escrituras. Desde o dia da monarquia judaica, mais de meio milênio antes de Cristo até o Apocalipse, viu? No qual a primeira ocorrência é esta: surgiu-se outro anjo, o segundo dizendo: caiu, caiu, a grande Babilônia, tá? Que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Apocalipse 14, 8, viu? Esta é a segunda mensagem angélica que vamos entender melhor a seguir. Tá? Vamos lá. A última Babel. A primeira mensagem angélica consiste em uma proclamação acerca de quem? De Deus. Sobre seu, o quê? Evangelho eterno. Né? Seu juízo, sua atuação como Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Tá? Quem fez a terra, o céu e o mar e a fonte das águas? O eterno Deus, né? Lá em Apocalipse 14, 7 está escrito. Também diz respeito ao qual deve ser nossa reação a essas grandes verdades. Qual é a nossa reação? Qual reação nós devemos ter diante desse evangelho eterno? Temê-lo a Deus e dar-lhe glória, tá? E adorá-lo. Essa tem que ser a nossa reação. Temer, dar glória e adorá-lo, tá? Essa é a grande reação. Em contrapartida, a segunda mensagem angélica não fala sobre Deus, pelo menos não de maneira direta, sim. Em vez disso, aborda uma inimiga de Deus. Quem é a inimiga de Deus? Babilônia. Igrejas rebelde, desobediente, né? Babilônia é inimiga de Deus, mas vamos ver aqui. A contrapartida, a segunda mensagem angélica não fala sobre Deus, pelo menos de maneira direta. Em vez disso, aborda uma inimiga de Deus. Lembre-se do conflito cósmico, lembre. Quem é a inimiga de Deus? A mensagem diz: seguiu-se outro anjo, o segundo anjo, tá? Dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, não é isso? Que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Apocalipse 14. Quem é a inimiga de Deus? Babilônia. O que Babilônia fez? Enganou, matou o profeta, fez tudo de errado a respeito de Deus e ainda engana até hoje grandes e grandes nações, tá? Então, às vezes as pessoas dizem, é porque quer implicar. Não, ela engana grandes e grandes nações com o furor, com o vinho e o furor da sua prostituição. Prostituição não é só uma mulher ser prostituta, não. É você adulterar a palavra de Deus. É você mudar os tempos e a lei de Deus. É você fazer aquilo que não provém do Senhor dentro da santa palavra do Senhor. Você está adulterando e prostituindo. Você está entendendo? Então, ela seduziu a muitos que bebessem desse vinho. E tem muitos que beberam e estão embriagados e não saem, não. Não adianta falar do evangelho que a gente fala e eles não escutam. E como entramos nesse assunto? O Apocalipse fala mais sobre Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada do quê? De demônios. É forte, viu, irmão? Refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda detestável. É forte, irmãos.
É muito forte. Pois todas as nações beberam do vinho do seu furor e da sua prostituição. Essa é a inimiga de Deus, tá? Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os moradores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês, porque os pecados dela se acumularam até o céu. Sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados. Sai dela, povo meu. A Bíblia, olha, Deus nos ama, o Eterno nos ama. Porque tu acha que quem não ama vai falar, sai daí que senão tu te... Não. Sai de Babilônia, sai fora. Viu? Sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre você, viu? Porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Apocalipse 18, do 2 ao 5. Cara, vou te contar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá? Cuida, guarda-te para que ninguém tome a tua coroa. Sai dela, povo meu. Viu? Antes mesmo de voltar ao Antigo Testamento para entender o que significam alguma dessas imagens, as próprias imagens em si, isto é, morada de demônio, vinho do furor da sua prostituição, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Gente, isso é incrível. Retrata um lugar que com certeza é espiritualmente desagradável, viu? Todavia, há também estas outras palavras cruciais que vêm do céu: saiam dela, povo meu. Quando o inimigo de Deus, a inimiga de Deus, mostra a maneira que ela trabalha, Deus está ali nos oferecendo a maneira que Ele quer. Sai dela, povo meu. Deus ainda tem pessoas ali, quem Ele chama de meu povo, porque lá dentro tem muita gente sincera. Então, tem pessoas que Deus vai tirar dali. Ele diz: sai dela, povo meu, porque ali ainda tem gente, ainda existe o povo de Deus. E Deus lhe dá ordem para sair antes que seja tarde demais. Então, meus queridos, o que eu quero dizer para vocês é isso. Bateu alguém na tua porta, eu sempre falo, esquentou a porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco e vós será comigo. Jesus que fala isso, tá? Então, chegou na tua porta, atende. Ouve, bem-aventurados são os que ouvem, sai enquanto é tempo, tá? Babilônia ou Babel simboliza a oposição a Deus. É a oposição a Deus, realmente. Em uma das descrições bíblicas de Satanás, em que ele diz: serei semelhante ao Altíssimo, Isaías 14, 14. Ele queria ser semelhante a Deus. Invejoso, ele é invejoso. Ele queria ser como Deus. O inimigo é chamado primeiro de rei da Babilônia, no verso 4. Representando o quê? Babel. Tá? O que diz o Antigo Testamento? Babilônia havia sido um império gigantesco. Imagina, de Israel. Era um império gigantesco de Israel, Babilônia. O povo de Deus
Babilônia invadiu e destruiu a nação. Muitas das imagens da Babilônia do tempo do fim, descrita em Apocalipse, tá? Foram extraídas diretamente da mesma Babilônia do Antigo Testamento, viu? Muito depois da destruição do antigo Império Babilônico, o apóstolo Pedro escreveu. Vamos ver o que. Aquele que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. 1 Pedro 5,13. Como alguém poderia estar em Babilônia? Sim. Sendo que o reino não existia havia séculos. Se o reino de Babilônia não existia naqueles tempos, já tinha passado, a Babilônia é essa que o Senhor está dizendo: sai dela, povo meu, sai do meio deles, que eles bebem, eles te dão do vinho da prostituição, do furor da prostituição. Sai dela. Ela cuidou de mudar os tempos e as leis, e aí por diante. Você está entendendo? Então, por isso que o Senhor fala. Como alguém poderia estar em Babilônia? Sim, sendo que o reino não existia há séculos. Os estudiosos têm certeza de que ele usou esse nome como símbolos, sim, do império que tinha na ocasião. Qual era o império que tinha na ocasião que foi substituído no lugar da antiga Babilônia? Como adversário de Deus, qual era o império? Romanos. Era o Império Romano. Foi esse poder que crucificou Cristo em Marcos 10:33, Mateus 20:19. Perseguiu a igreja apostólica. Veja o livro de Atos. Estude o livro de Atos que você vai ver na Bíblia. E, infelizmente, continuou essa perseguição na fase papal até o início da Era Moderna. Pode ver lá em Daniel 7:19 e 20 ao 21. O verso 24 também. O 20 e o 25. O capítulo 8, verso 10. E o verso 12, o verso 23 e o verso 25. Fala a esse respeito. O livro de Daniel em 3 capítulos proféticos. O 2, o 7 e o 8. Retratou a série de um império mundiais. 2 desses capítulos, Daniel 2 e 7, começam com quem? Com que começa? Com Babilônia. Daniel 2, 36 ao 38. E o 7, verso 4. Mas todos os 3 predisseram os impérios que vieram em seguida. Qual foi os impérios que vieram em seguida? Média-Pérsia, né? Daniel 2:39, o 7:5 e o 8:20. O império, deixa eu ver. Grécia, Daniel 2:32, 7:6, 8:21. E finalmente, Roma, que permanece até o fim do mundo. Confira Daniel 2:33 ao 40. Tem um papel a desempenhar nos eventos dos últimos dias. Assim como a antiga Babilônia, que foi um vasto poder religioso, político, e se pôs a Deus e perseguiu seu povo, a Babilônia moderna, olha, escuta bem, faz o mesmo, só para piorar à medida que nos aproximamos do fim. Faz o mesmo, porque naquele tempo era a Babilônia antiga e a de hoje é a Babilônia moderna, né? Uma das imagens na mensagem do segundo anjo diz respeito à fornicação da Babilônia, tá? Uma imagem do Antigo Testamento relativa à infidelidade a Deus e à sua verdade. É que nem eu falei agora há pouco. Cuidarão de mudar os tempos e a lei. Mudaram os mandamentos, mudaram o 4º mandamento para o primeiro dia da semana. Saíram mudando
Então, essa Babilônia moderna, pessoal, ela vai ficar até o tempo do fim. Viu? Os profetas usaram a ideia de uma mulher. Não é isso? Vamos ver lá. Tá tão gostoso o estudo, né? Que a gente... né? De uma mulher pura. Às vezes, uma noiva, como símbolo do antigo Israel, quando era fiel a Deus, né? Tá lá em Jeremias 6:2. No entanto, quando era infiel, quando caía em apostasia, outra imagem era utilizada a da prostituição. Ezequiel acusou Jerusalém de se prostituir com os filhos do Egito, com os filhos da Assíria, até a Caldeia. Confira Ezequiel 16, 26 ao 29, que você vai achar, tá? Você viu o que fez o rebelde Israel? Sim, vimos. Foi todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. Jeremias 3:6. Logo a imagem da fornicação expressa a mesma ideia, falsas doutrinas, assim como infidelidade a Deus e a sua verdade. Isso foi claro. O brado de que Babilônia caiu é outra forma de anunciar às pessoas que os sistemas corruptos deste mundo não vencerão. Isso nós temos absoluta certeza, que esse sistema corrupto, ele não vencerá, tá? A despeito de como as coisas pereceram. Agora, no passado, a antiga Babilônia, com seus falsos ensinos, erro e perseguição, parecia invencível. É verdade, no passado era. Viu? É possível que a Babilônia moderna também pareça assim. Sim, tem muita coisa que parece. Entretanto, graças a Jesus e a sua vitória na cruz, o pecado, o mal, Satanás, o conflito cósmico, Babilônia do tempo do fim, bem como suas falsas doutrinas e seus falsos ensinos, serão erradicados. E a conclusão, serão erradicados para sempre. Conclusão. E o seguinte brado se ouvirá através do universo. Então, ouvi o que parecia ser a voz de grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Aleluia, Apocalipse 19:6. Que a graça do Senhor e o amor do Senhor esteja sobre nós, e nós possa sair, e muitos possam sair dela, povo meu, para que esteja com esse Deus maravilhoso que nos aguarda. O brado de que Babilônia caiu é outra forma de anunciar às pessoas que o sistema corrupto deste mundo não vencerá. Amém? Que Deus abençoe e que a graça do Senhor é a razão e a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Pela graça de Deus, que Deus abençoe a cada um. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nesse instante eu peço a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia sobre cada pessoa que vai ver esse vídeo, que vai estudá-lo, Senhor, junto comigo, que o Senhor Deus possa abençoar e fazer entender. E que eles possam deixar, Senhor, este mundo de pecado e Te conhecer melhor através da Tua palavra. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos por amor de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus possa abençoar a todos.